Tudo certo, né? Né? Olha o personagem, tá vendo? Eles estão prontos. Eu acho que é uma coisa que os pais têm que prestar bem atenção. Quando eles não têm identidade, eles emanam, né, o personagem com muita firmeza, né? Não pisca, não respira, não levam os pais a duvidarem dos adultos, dos professores, dos terapeutas. Eu passei muito isso, de ver ali a criança, o adolescente representar o personagem na frente do pai, da mãe, e me dizer, mas a Lu, ele é doce, e eu ficar olhando, assim. E quem é doce não fere, né? Olá, meus queridos, minhas queridas, como a gente vem construindo, né, Elmas Biel, esse novo quadro, Reagindo com a Lu. Eu achei primeiro, assim, bem estranho, mas depois eu fui me soltando, né? Na realidade, essa ideia do Biel surge dele ver eu fazer isso, de buscar no audiovisual, nos filmes, nas imagens, recursos para eu dar as minhas aulas para os meus alunos, né? As minhas aulas para os meus iniciados. Então, na realidade, eu já faço esse reagindo com a Lu há muitos anos, né? Dentro de outros trabalhos que realizo. E Biel trouxe para aqui, né, para o YouTube, esse quadro que eu já faço há muito tempo. Então, ele pediu para eu falar sobre a série Adolescência. Eu assisti essa série e fiquei comentando com Diene, comentando com Tatá, com Gabi, e ele ouvindo. Fez a Lu, você vai falar isso lá. Vamos gravar isso, porque é muito importante o que você está dizendo aqui. Sobre o seriado Adolescência inteiro, antes da gente começar o nosso trabalho, eu gostaria de comentar que isso sempre existiu, não é? Sempre. O adolescente, na minha época, então, eu acho que era pior do que hoje, na realidade. A gente não tinha identidade, não era mais criança, já queríamos ter alguma autonomia na nossa vida e os nossos pais queriam dirigir completamente a nossa adolescência. Né? O que a gente tinha que gostar, o que a gente não tinha que gostar, e faltava a construção ali da identidade. Adolescentes que eram mais contundentes, como foi o meu caso, por exemplo, eu lutava pelo meu espaço para ler os livros que eu queria ler, para estudar o que eu queria estudar, não é? Frequentar o que eu queria frequentar, embora o que eu sempre gostei de frequentar foi bibliotecas, não assustava meus pais, onde eu queria frequentar na adolescência. Então, era uma luta para se construir uma identidade, porque os nossos pais nos direcionavam para construir personagens. Assim como eles nos deram a vida material, eles queriam também nos dar a vida espiritual. E como é que é dada a vida espiritual? Como é que era dada? Era substituir o espírito que está dentro pelo espírito que eles imaginavam que a gente tinha que ter. E naquela época era com pancada, era com castigo, não é? E eu cansei de ver amigos meus fazerem o caminho da sombra, porque quando eles conseguiam ou driblar ou enganar os pais ou alguma coisa assim, eles iam para a revolta. Eles iam para a revolta. Bom, os filhos desta construção, não é? Criaram os seus filhos diferentes. E aí eu penso que há uma outra coisa também. A falta de orientação. Não é a falta de orientação.
como se dar uma orientação era fazer a mesma coisa que os pais faziam com a gente, não é? Então, a falta de orientação, a falta de limite, que é o que a gente está assistindo hoje. Então, eu diria que a forma mudou, mas o produto é o mesmo, não é? Um adolescente sem limite, sem orientação. No momento que ele vai para uma revolta, ele vai para a sombra, não é? Está muito em moda essa coisa de meninos que se acham feios, que não conseguem penetrar no ambiente feminino, meninos que se acham inseguros, adolescentes que não conseguem, né, por alguma razão, penetrar no mundo feminino, eles desenvolverem um ódio pelas meninas, um ódio pelas colegas. Eu vi muito isso. Como terapeuta, eu tive um garoto, para você ter uma ideia, que olhou para mim assim, ele devia estar ali com seus 18 anos, e me disse: a tal artista é uma prostituta. Eu tomei um susto. Disse: mas você conhece ela? Você, para um garoto dizer que uma mulher é prostituta, ele tem que ter um conhecimento da vida muito grande. E pelo que eu sei, não é, você ainda é até virgem, nunca teve uma experiência sexual. Né? E ali eu identifiquei. Tratei. Hoje ele está casado, muito bem casado. Até então não se tem notícia, né? Está casado há mais de 10 anos. E até hoje não se tem notícia dele ter alguma coisa feminicida, digamos assim, porque foi tratado. Não é? Então, e aí há uma unção de coisas que eu observo na sociedade, que é mulheres que têm isso. Outro dia mesmo a gente teve uma pequena discussão, eu com algumas amigas, né? Porque uma delas disse assim: eu não gosto de lidar com mulher, tudo meu, eu prefiro homem, porque mulher é muito antipática. E eu falei para ela, eu disse: você está vendo o que você está fazendo, né? Como é que toda mulher é antipática? Não, porque toda vez que eu vou lidar com mulher dá errado. Eu digo: será que não é que você já vibra e vem o retorno? E isso abriu-se uma discussão. Então você imagine um garoto que ele não penetra no ambiente feminino, né? E ainda é criado por mulheres e homens que atuam com misoginia. No seriado, a adolescência não aparece, não se mostra ali a criação dos pais. Muito pouco, não é? Muito pouco. Um pai que, quando se irrita, perde as estribeiras, surta, mas não aprofunda nesse quesito. Que, para mim, o pecado desse seriado, né, que alcançou tanta gente, foi exatamente não mostrar o ninho, não é? Não mostrar o ninho. E aí o que acontece com esses meninos? Eles começam a criar um personagem que ele possa admirar. As meninas não admiram o que eles são e eles criam um personagem para eles admirarem. Eu não sei se é um problema de memória, né? Nós temos um problema de memória horrível. Mas eu vejo as pessoas dizerem que isso começou com as telas, Eu acho que isso começou há muito tempo. Será que as pessoas não se lembram, né, de uma menina botar uma sainha um pouquinho mais curta, ela ser chamada de vagabunda, de prostituta, pelos próprios professores na sala de aula? Não é? Eu me lembro que na minha época a moda era cocota, né? Então era calça um pouco mais baixo. E uma colega chegou atrasada e ela estava com a calça da escola um pouco mais baixa. Na hora que ela entrou, o professor fez assim: você está parecendo uma prostituta. O que é isso? Na minha sala eu não tenho
Eu não dou aula para prostitutas. A diretoria do colégio achou normal. Acho que isso sempre teve. O que acontece agora é a falta de limite. Né? A total falta de limite. E o problema foi aumentando e deteriorando, e vai deteriorar muito mais. Se ficarem dizendo, a culpa é das telas. Eu vejo que existe todo um movimento de não querer chamar os pais para refletir. Que eu acho que esse filme, seriado Adolescência, faz isso, né? Eles deixar o pai, a criação desse menino, não vamos questionar isso para os pais poderem assistir. Não sei a impressão que eu fiquei. Então vamos culpar a tela, vamos culpar... Não é? Eu não estou aqui fazendo uma apologia dizendo que a tela é boa também, não é isso. Sem polarização com a Lu, por favor. Né? Mas isso sempre existiu. Sempre existiu. Meninos baterem em meninas. Mas será que as pessoas se esqueceram disso? Será? De muitas vezes elas terem que sair até da sala, ser trocada de escola. Pô, a gente estava lá, papai e mamãe, você não lembra disso? O que vem acontecendo é toda a deterioração que está acontecendo na personalidade humana. Isso a gente está vendo em diversas áreas. Não é a total despreocupação com o clima, com tudo. A gente está deteriorando, né? Então é óbvio que nossos filhos vão deteriorar também. Acho que se precisa, se quer resolver essa questão, vamos culpar a tela, vamos não. A tela, ela é uma apresentadora do que está acontecendo fora da tela. Né? A arte imita a vida. Não é isso? E eu acho que a gente precisa levar esse tema com muito mais profundidade. Porque tem jovens que realmente não vão atacar ninguém. Nem colegas, nem meninas, nem meninos. Não é? Mas não sabe o que vai fazer na faculdade, não tem uma direção. A gente está vivendo esse momento. Estão morando com os pais até 30 e tantos anos, não consegue desenvolver uma profissão. Se a gente for dar uma olhada no que está acontecendo, com um olhar mais profundo, a crise de identidade está muito grande. A gente está vendo aí no que diz respeito à sexualidade, né? E se manifestando através da sombra. Vamos? Olha para mim. É o que chama atenção nessa cena, que quando o pai dele, né, leitura corporal, é bem interessante, quando o pai dele chama, olha para mim, ele já sabe o que o pai quer saber, óbvio. Ó, ele retrai o corpo, ele está se preparando aí para buscar o personagem. Ó. Vou te perguntar uma vez, tá bem? Olha. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha feito ou deixado de fazer, eu quero que me diga a verdade. Foi você quem matou? Não. Olha, tá vendo? Quando a criança Promete? não tem uma identidade, ela cria personagem. Eu prometo. Olha para isso. Ótimo. Tudo bem, então vai dar tudo certo, né? Né? Olha o personagem, tá vendo? Eles estão prontos. Acho que uma coisa que os pais têm que prestar bem atenção é isso. Quando eles não têm identidade, eles emanam, né, o personagem com muita firmeza, né? Não pisca, não respira, não. Eles são confrontados e vem o personagem. Isso engana muito os pais, muito, muito, muito. Levam os pais a duvidarem dos adultos, dos professores, dos terapeutas. Eu passei muito isso, de ver ali a criança, o adolescente representar o personagem na frente do pai, da mãe, e me dizer, mas a Lu, ele é doce, e eu ficar olhando assim. E quem é doce não fere, né? Não dá para ser doce e ao mesmo tempo sair ferindo as outras pessoas. Um desses dois é um personagem.
Inclusive, eu pedi ao Biel para colocar essa primeira cena para a próxima que nós vamos falar, né? Trabalhar aqui. E essa coisa, esse quadro reagindo, é para chamar para reagir. As pessoas precisam reagir à realidade. Acho que um grande, imenso erro dos pais nesse tipo de problema, né? Da criança que vai mesmo ao mundo marginal, é não querer ver. É criar também na sua cabeça um personagem. Aí papai e mamãe cria aquele personagem, a criança já sabe, quando é o adolescente, já sabe qual é o personagem que papai e mamãe gosta, e na hora que está na frente de papai e mamãe, manifesta esse personagem. E está aqui na cabeça só, né, de papai e mamãe. Se afastando do dado de realidade, de como realmente está seu filho ou filha. Né? Eu acompanhei muitos casos assim. E os pais só pararam para despertar depois de uma cena dessa. Né? O garoto matou a colega. Depois que eles cometem uma coisa assim, invadem o mundo marginal com muita profundidade. Esse, para mim, é o momento mais importante desse filme. Que aí tem uma pessoa neutra, né? O que eu acho importante dessa cena que a gente vai ver, né, da terapeuta, é que o policial está procurando um culpado. O pai está procurando um inocente. E a terapeuta está procurando o que tem para ela ver. Né? Você vê, nós vamos assistir aqui e ver como ele reage com ela. O policial não está procurando um culpado. Então, o menino, quando o policial procura o culpado, o menino traz o inocente. Quando o pai está procurando o inocente, o menino traz esse inocente também para papai e mamãe ver. Né? E a terapeuta está ali, observando a situação com neutralidade. Ela não sabe se ele é culpado. Ela quer ver o que é que está ali naquele menino. O olhar da neutralidade. E a isso ele não sabe reagir. Ele não tem personagem para lidar com a inteligência. Ele tem personagem para lidar com a manipulação emocional. Oi. Se precisar, estamos aqui. Tá. Serve para você também. Aí ele tenta seduzir, tá vendo? Você se lembrou. Como ele tenta seduzir, ó. E guardem metade do meu sanduíche, caso esteja com fome. Você faz sanduíches, é? Por quê? Você acha esquisito? Não. A minha mãe também faz. Eu tô vendo que você tá mais coradinho. Ó, você parece com minha mãe, você se parece com minha avó. E como são os pais do seu pai? Eles gostam das coisas do jeito deles. Ah, não tem molho, mas que pena. Ou, se tiver, eu gosto de uma fatia com a comida, querida. Então, ele tem a coisa de criticar as pessoas, né? E de diminuir as pessoas. Vê se ele imita a avó, degradando a avó, ele imita os outros avós também, né? Então, sempre humilhando os outros. Essa é bem uma característica. Entendeu? Que muitas pessoas dão risada, acham graça, porque parece engraçado, mas não tem nada de engraçado nisso. Não é? Entendeu? A superficialidade faz a pessoa não, ele está degradando pessoas. Ele é melhor. Aquele pessoal ali, todo mundo é isso. Ele não, ele é que é o cara. Essa é bem uma característica da arrogância, entendeu? De muita arrogância aí. Eu acho que outra coisa que eu penso, quando escuto a palavra masculino, é que homens másculos, Tudo isso eles... começou porque eu falei que você tinha voz de vovozinha. O quê? Tudo isso começou porque eu falei que você tinha voz de vovozinha. E agora você não para de falar em masculinidade. Pois é. Ele não quer falar sobre isso, né? Ele não sabe falar sobre isso. Vê que ele não consegue falar sobre isso. Né? Ele não consegue. Então ele vai fugir, vai levar o tema para outro lugar. Posso ver as anotações? Quero ver o que você escreveu sobre mim. Tá me vendo escrever alguma coisa? Deve escrever alguma coisa. Escrevo. Eu já te expliquei tudo. Eu fui contratada pela sua equipe, E o mas que eu não você trabalho conta pra pra vocês. eles? Sou uma psicóloga independente. É uma palavra O que muito eles te importante, disseram? viu? Independente. Escreva um relatório independente, pré-sentença. É uma mulher que ele não está conseguindo dominar, né? Ele não tem o domínio da cena.
Ele vai começando a adensar, ele vai começando a ficar irritado porque ele não está conseguindo dominar. E aí está vindo o eu verdadeiro dele diante de uma conversa, né? Diante de uma figura feminina. Né? Mostra que ele não desenvolveu o diálogo, ele não sabe conversar, ele não sabe, saiu do território da agressividade, saiu do território de falar mal de mulheres, falar mal de vovô e vovó, saiu desse território, ele não consegue. Não consegue, porque todo o pensamento dele está em agredir, em ódio dessa sociedade que ele não consegue penetrar. E o importante aí seria uma orientação de como ele fazer isso, né? Claro, antes do crime que ele cometeu. Agora chegou um nível que tem que se tomar outro tipo de medida, né? Então, seu filho em casa, preste bem atenção, né? Você está se falando sobre humilhar pessoas, de alguma forma, ou um personagem de novela, um filme, ou uma televisão, o que for, e ele está participando, ele está ali, esse é o universo dele. É o universo da agressividade, muitas vezes disfarçado de comédia, né? Mas é o universo da agressividade. Aí se vem para um outro universo, aí ele não tem interesse de conversar porque ele não penetra nesse corredor energético, né? Da relação sem agressão, sem deterioração, sem... O interior dele, o verdadeiro eu dele, é um ser agressivo e um ser que precisa diminuir tudo que ele está vendo, porque nada disso deixa ele penetrar. Então o errado está ali, né? Disse o que sentia dessa gente. De como a Liz estava, do que acha que a sua mãe pensa de você. E daí, agora você quer falar do meu pai? Eu quero falar de muitos assuntos. Ele já mudou a postura, né? Que ele estava... Já mudou. De se enfeitar, de olhar, de superioridade, de puxar a cadeira. Ele agora já está todo encolhido, com a mão aqui em cima, né? Com a mão em cima do plexo solar. Porque toda vez que a gente passa por uma situação mais contundente, esse chakra se manifesta, né? Se manifesta mostrando para a gente que nós estamos num território que a gente não lida bem. Esse é um movimento natural, automático. Ele está ali, ó, encolhido, né, se defendendo. Ó, né? Se defendendo porque ele não sabe entrar nesse território. E está sentindo que está sendo chamado para um confronto. Eu acho muito perigoso adolescentes que não suportam nenhum tipo de confronto. Você fez isso errado. E ele, não, mas... Aí os pais sempre fazem, você... já começa o diálogo assim, você errou, mas você é um menino bom. Ou seja, ele não confronta, né? E aí o personagem vem para o papai e mamãe acreditar que realmente, apesar de tudo que ele fez, ele é um menino bom. Né? Como passar uma borracha em cima do dado de realidade do que esse adolescente fez, para criar um futuro que ninguém sabe se é real ou não. Nesse clima, ele sabe ir e domina. Ele vem o personagem, né? Que ele quer apresentar. Olha, eu queria falar da briga que você teve. Ah, isso foi uma bobagem. Me interessei pelo motivo de você ter brigado. Ele me bateu primeiro. Não importa, não foi nenhuma briga pra valer. Aí, tá vendo? O que ele faz não é bobagem. Uma briga é bobagem. Isso não tem que falar sobre isso. Passou ali, acabou, eu sou um menino bom. Aquilo ali foi um lapso. Também escrevi que queria conversar com você sobre qual é a sensação de ser homem. Quer um pau e duas bolas, é isso? Me interessa saber qual é a sensação de ser homem, pra você. Um pau e duas bolas, é a resposta dele. Oi. Caiu aqui, vamos lá. Será que tudo bem se a gente falar do seu pai um pouquinho? Posso ver suas anotações? O que você escreveu, como escreveu? Não pode. Você não tá no comando. Ele muda sempre o tema quando ela vai pra contundência. E ganha muito mais quando trabalha fora do horário comercial. Ele é engraçado. Aí, ó. Às vezes é assim. Carinhoso. Não, que esquisito. Sente raiva. Ah, talvez. Ele fica com muita raiva. Ele nunca me bateu. Tudo bem. Fala mais.
Ele destruiu um galpão uma vez que ele estava muito irritado, mas ele nunca passou disso. Você sentiu medo? Não, eu achei bem engraçado na hora. Engraçado destruir, né? Parece que tá desconfiada do meu pai. Não, só tô interessada em como você vê ele. É uma presença grande na sua vida. Ele foi o seu responsável legal. É, porque ele não julga. Ele é um cara gentil. Ó, ele não julga. Por quê? Porque ele está se sentindo julgado. Ela não está julgando, ela está ouvindo. Ele não julga. É bom saber disso. E o que ele faz quando não tá trabalhando? Ele gosta de tudo que é esporte. A minha mãe diz que se transmitissem jogo de bocha, ele ia assistir. Você não gosta de esportes? Não. Nenhum? É que, sabe, eu não sou bom na maioria, mas eu sou bom em fugir da educação física. Como é que você faz isso? Enxaquecas, dor nas pernas, barriga doendo. É isso que ela quer ouvir dele. Ó. Não é os personagens que ele cria quando ele não quer realizar. Então ele não é bom em nenhum esporte. Então se ele não é bom, ele não vai lá. Ele não se apresenta para não mostrar que não é bom. Não é? Mas aí ele faz os personagens. Eu tô com enxaqueca. Aí faz o personagem da enxaqueca, com dor de cabeça. Faz o personagem da dor nas pernas. Entendeu? Tudo isso é falta de identidade. Uma criança que tem identidade, ela ia dizer, eu não gosto do esporte e pronto. Não é? Mas ela iria lá, pelo menos, fazer a educação física, porque é uma coisa que a escola pede e ela vai fazer. Entendeu? Mas não gosto de esporte, não gosto de educação física, mas eu estou aqui fazendo, porque a gente não faz só aquilo que a gente gosta. Não é? Então, esse é um adolescente que tem identidade. Ele está ali, ele não está curtindo muito, mas ele sabe que ele tem que fazer aquilo, ele precisa dar nota. A educação física faz parte do currículo escolar. Ele tem responsabilidade com o currículo escolar. Entendeu? E se perguntarem a ele, ele não vai fingir, ele vai dizer, não gosto do esporte. Se disserem a ele, você não gosta, então você é fracote, não é isso, é porque eu não gosto. Isso é ter identidade. Né? Na realidade, ele deve gostar muito de esporte, mas não criou, não é, a identidade para se esforçar para ser bom em algum. Então é isso que ela quer ouvir aqui. Ó. Vamos ver os personagens. Eu tô tonto. Posso me sentar? Esse tipo de coisa. O que o seu pai acha disso? Ele não fica sabendo. Ele sabe que esporte não é comigo, entende? Tá vendo? O pai não sabe das mentiras que ele conta na escola. Ele me levava pra jogar futebol. Era só uma pelada aos sábados. Essa cena fala daquilo que eu falei, né? De quando o pai cria um personagem porque ele quer pro filho. Então, o personagem do pai dele, a gente vê em outras cenas, não sei se vai passar aqui, de querendo que ele fosse um grande jogador de futebol, porque o pai gosta de esporte. Né? Então, quando o pai vê que ele não é bom em futebol, tem uma decepção com ele muito grande. Por ele não ser do esporte. Então, isso acaba criando um afastamento. Meu filho também não é o personagem que eu imaginei, então eu vou me afastar dele, porque eu não... Muitos pais falam comigo isso. Eu não sei conversar com meus filhos, eu não sei. Porque só saberia conversar com aquele filho imaginário, né? Aquele filho idealizado. Né? O filho real. Eu sempre recomendei a pais que me dizem, eu não consigo conversar com meus filhos. Você procura fazer uma terapia. Mas quem precisa é meu filho. Eu digo, eu não acho, né? E era para isso, para esses pais tirarem da cabeça o filho idealizado, a filha idealizada, e lidar com o ser humano que está na sua frente. Ele torcia por mim, sabe? Mas quando eu errava, ele... Aí tá vindo ele, ó, tá vendo? Um menino inseguro, que frustrou,
Que ele não quer frustrar, ele quer ser o galante. Ele olhava pro outro lado. Fingia que não tinha visto? Esse menino é um ator incrível, viu? Talvez, ou... Talvez Tomara que ele seja só ator, né? Se ele... Frustrado. Frustrado? Sei lá. Envergonhado. Eu não sou o filho que meu pai queria, eu não sou a filha que minha mãe queria. Isso é pesado. Mas isso sempre existiu, viu, gente? Eu acho que existia mais antigamente do que agora, inclusive. Né? Os meus colegas que iam ser o filho que o pai queria, que a mãe queria, eram infelizes no casamento, eram infelizes na profissão. Né? Vamos relativizar para a gente conseguir encontrar uma solução para esse problema que só cresce ao longo dos séculos. O que você sentiu quando notou a vergonha dele? Você tinha que dizer que não foi isso. Tinha? Você tinha que dizer... aposto que ele não se envergonhou. Foi só uma impressão sua, Jamie. De onde... Para aí, tá vendo aí, ó? Olha o que ele tá esperando. Não, ele não se vergonhou de você. Ele não, ou seja, outro personagem fugindo do dado de realidade, e ela fala, ele se frustrou com você. Ele não gosta de ouvir isso. Você não devia dizer isso. Você devia dizer que eu sou bacana, que, né? Ele não lida com a realidade. Ele não teria vergonha do próprio filho. Alguma outra pessoa falou isso pra você? É só o certo a se dizer. Não seria mentir? Esse tipo de adolescente, ele foge de qualquer pessoa que enxerga ele. E eles sabem quando são enxergados. É a pessoa que olha para ele com um olhar neutro. Ele foge. Eles fogem desse tipo de pessoa. Ele está tentando fugir dela o tempo todo. Eles querem só se aproximar de pessoas que eles podem manipular. Você não acha que era bom em mais nada na escola? Não, eu não tava nem aí de não ser. Profunda insegurança, tá vendo? O medo de não ser. Então eu assumo que já não sou mesmo bom. Entendeu? Mas numa boa, eu tô feliz com isso, eu tô ótimo com isso, não tem nada a ver. É o personagem falando. Eles começam a se desinteressar de tudo que tem uma prova para fazer, de tudo que é confronto que vai mostrar para ele o que ele realmente é, como ele realmente está, como o emocional dele realmente está. Então ele não quer fazer uma prova de escola, ele não quer ser reprovado, ele não quer ser... E mostra que não liga. Não, mas eu não estou ligando para isso, porque não é isso que eu quero outra coisa. É bem o quadro. Seu filho tem isso, é preciso de um cuidado. A maioria das pessoas pensa que é ruim em tudo? A maioria das pessoas é ruim em tudo. A sua irmã se sente assim? Não. Aliás... Olha, ele é que erra em tudo, né? Ele matou uma menina, ele não é bom em esporte, ele não é bom nas outras matérias da escola, mas quem erra em tudo são as outras pessoas. Vamos voltar a essa cena, Bia? Não, eu não tava nem aí de não ser. Deve ser ruim se sentir desse jeito. Não. Eu acho que a maioria também pensa assim. A maioria das pessoas pensa que é ruim em tudo? A maioria das pessoas é ruim em tudo. A sua irmã se sente assim? Não. A Liz é inteligente. E o seu pai? Eu não sei. Mas a minha mãe acha. A sua mãe acha que ela é ruim em tudo? Ela sabe cozinhar, mas... Só perguntando pra ela. Aí, tá vendo? Ele lida talvez com uma mulher que não tem autoestima, né? Uma mãe que não tem autoestima. Minha mãe acha que ela erra em tudo, né? Ela sabe cozinhar. Aí vai lidar com a menina na escola que tem autoestima, não sabe lidar. Posso fazer uma pergunta? É claro que pode. Você consegue... É errado ele tá ali, ele não tem que assumir o que ele fez, né? tirar desse lugar? Eu não posso fazer nada por você. E por que não me colocaram numa prisão de verdade? Não tinha um lugar melhor que esse. Mas me colocaram num É um hospício. centro socioeducacional seguro. Educacional? Eles estão educando a gente pro quê?
Os outros meninos só gritam o pensei tempo que todo. tivessem E se explicado balançam pra pra você. frente e pra trás e berram vendo televisão. Instituições Do pra começo ao delinquentes fim da juvenis só a novela. partir dos 15 Um moleque anos. pira toda vez que vê o Você Steve não pode ir McDonald. É pro uma colégio loucura interno. aqui, você não faz era nem seguro. ideia. Esse foi o melhor lugar. Ela provocando ele, tá vendo? O Ryan não foi acusado Enfrentando de ele. É acusado. É só uma acusação. Se eu tivesse feito Agora é ele aí, machucado ela, eu entenderia, Até mas eu não onde fiz eu nada, entendo, então... Jamie, e não foi uma decisão minha. vou me Aqui é o melhor transferir pro lugar pra você julgamento. ficar. Nada foi decidido ainda. Você Sabe precisa se vai ser em Londres ou se vai ser por aqui mesmo? Você precisa se sentar, Jamie. Se você não se sentar... Manda eu me sentar, caralho! Esse é ele. Você não pode mandar eu me sentar! Não aquele que tava falando com o papai. Não, eu não fiz isso. Esse é ele. Você não controla porra nenhuma! E olha pra minha cara! Aí, ó. Você não controla o que eu faço na minha vida! Enfia isso na sua cabecinha de merda! Puta que pariu! Tá tudo bem? Ah, Tá sim, tá tudo bem aqui. Jamie, Olha, buscando eu agora o gritei. personagem. me desculpa. Ó, diante da polícia, Não quer que ó o retire. personagem Mas eu voltando. vou pegar um chá, se não tiver problema. Pode trazer mais chocolate quente, por favor? Ó, diante da Obrigado, polícia. Isso aí. Pode me trazer chocolate quente, por favor? Eu não sou policial, eu não tô aqui pra arrancar uma confissão. Eu só vim aqui Ela pra... tenta uma aproximação física com ele, ó. Entendi. Ele Eu sei que foge, você ó. acha que eu quero te enganar. Eu falei isso há muito tempo. Eu só tô aqui pra ter uma compreensão da sua percepção. Eu entendo. Você deve ter conceitos sobre homens e mulheres. Como seu pai trata sua mãe? Tá querendo cercar meu pai de Não, novo? não é nada disso. O meu pai é muito bacana com a minha mãe. Você disse que ele destruiu um galpão. É, ele até se descontrola, mas ele nunca bateu na minha mãe. Ele fala com outras mulheres? O quê? Ele é amigo de outras mulheres? O quê? Não. Ele ama minha mãe. Não, eu só tô perguntando se ele tem amigas mulheres. Não. Os amigos Não dele... pode ter... Mulher não é amiga. É isso que ela tá buscando aqui. Ele fala, não, mulher não é amiga. Ele ama minha mãe. Né? Não se tem amizade com mulheres. Mulher é para um relacionamento. Pai, Jamie, eu só tô tentando entender. entender. Eu sei disso. Mas nada disso tem a ver com o meu pai. Tudo bem. Sem problema. Você tem alguma amiga mulher? Não. Como seu pai só tem amigos homens? O que você pensa das mulheres? Eu gosto delas. Mas você não é, como você disse, amigo delas. Mas também não sou escroto. Sente atração por mulheres? Sinto, não sou gay. Sabemos que você não tem namorada. Pois é. Mas acho que ainda não te perguntei se gostaria de uma namorada. Quem não gostaria? Fala na terceira pessoa, né? Quem não gostaria, quem... Ele não vem, né? Para o assunto. E 2 meninas já me mostraram os peitos. Os seios. Você não precisa repetir as minhas palavras. E uma delas já passou a mão no meu pau. Por cima da calça. Tá bem. E eu acho que ela gostou. E você gostou? É claro. Não muito. Você não gostou? Eu não sei. Ele pode estar mentindo, né? Não te tocaram por cima da calça? Não, não tocaram. Tá vendo? E as duas Mentira. meninas te mostraram os seios? Não, mas... Mas eu já vi fotos. Viu fotos pornográficas? Não, não pornográficas. Todo mundo vê pornografia. Fotos de meninas da minha turma que eu conhecia. Conheço. Viu fotos de duas meninas de seios de fora? Isso. Ele não tá vendo? Ele não tem nenhuma relação real, né? Então ele tenta mentir, que já pegou no peito, que já fez, que já aconteceu. A Kate foi uma dessas duas meninas? Quê? Como você Qual sabe? foi a sensação de ver Não, essas não, como fotos? você adivinhou isso? Eu não adivinhei, eu perguntei. E como foi ver ela daquele jeito? Ah, A você Kate quer é a menina que ele matou. saber se eu fiquei de pau Eu duro? perguntei como se sentiu. Olha, eu gostei.
A gente pode falar dessas coisas. O que você sente vendo fotos de pessoas nuas? O que você acha? O que você sente vendo foto de pessoas que você conhece nuas? Sei lá, bem. Poderoso? Sente que isso te dá poder? Não. É esquisito. Sentia atração pela Kate? Olha só, ela não fazia o meu tipo. Então não sentia? Ela era muito... sem querer ofender, muito reta. Entendi. Todo mundo que viu falou isso, não fui só eu. A degradação, tá vendo? Ela era muito reta, não é meu tipo. Mas ele não vai receber mais fotos, vai? Não, ela tá morta. Por que você falou ela tá morta desse jeito? Porque ela está. Não confronta com dado de realidade. Ele não quer pensar que ela está morta, que ele matou. São por você? Não. É claro que não. Por que? Claro que não. Porque, sabe, eu sou feio. Como se sente com isso? Aí é ele, não aquele de casaquinho. Esse é ele, eu sou feio. Eu sou feio? O que eu penso não é importante. Você não fala o que gente normal diz, não Como é? você sentiria se eu dissesse que você não é feio? Eu só não entendo porque você não fala o que gente normal Você acha fala. que eu devia te contradizer quando disse que o seu pai sentia O vergonha? que é que ele chama de gente normal? Gente que não confronta ele. Que não julga como pai. Né? Então ela não é normal, ela está confrontando. Ele não está acostumado a esse ambiente de confronto, que é o que a gente está vendo os adolescentes viverem. Os pais justificam tudo o que eles fazem ou nem sabem o que eles fazem. Estamos vivendo esse momento, né? Estamos vendo esse momento. Teve um professor agora que foi assassinado na sala por 2 meninos. Eu converso com professores, os professores não podem fazer queixa dos pais ao filho do filho mais, porque os pais não querem ouvir. Então a gente está vivendo um momento de crise que os filhos não estão confrontando, o pai não está confrontando com os filhos que tem. Aí vamos culpar a tela. É a tela que está ensinando isso a meu filho. Antigamente eram os outros amigos. Os amigos ruins que influenciam meu filho bom. Agora é a tela. E como você se sente por ser feio? Como você se sentiria? Você não sabe. Você não é feia. É gata pra Eu cacete. não estou em pauta aqui, Jane. Por quê? Você não se acha bonita? Não sou eu que interessa. Você não se acha bonita, mas você me acha Eu feio. não estabeleci um julgamento sobre esses dois conceitos. E se você pensar bem, por um ótimo motivo. Eu quero entender você. Foge do Da minha confronto. compreensão, da minha percepção, do meu entendimento. O outro cara é muito mais tranquilo, Tá sabia? bem. O que ele perguntou pra mim foi muito mais Existe fácil. motivo Se eu pra tinha precisarem de entendido duas o que eu opiniões. fiz. Olha, não, vai se fuder! Eu não disse isso! Tá colocando palavra na minha boca! Parece uma Não merda! sabe lidar com confronto. Aí pai e mãe não quer ver isso. Faz, calma, meu filhinho, desculpe. Não é? Então ele está acostumado a isso. E ela não, ela toca a conversa. Tá colocando palavra na minha boca! Parece uma merda de uma armadilha! Olha, você é... Ó como ele para, como alguém que pode realmente... Ele acha que controla ela porque ela é mulher, sei lá. Mas olha a presença masculina, ele... O que foi isso? Hein? Que porra foi essa? Ó, Mandou ele se afastar como se fosse uma rainha, é? ó. Ele não pode ver a mulher no controle, né? Eu preciso que você se sente. Ah! Ó. Quer mostrar que ela não controla ele, tá vendo? Esse é ele. Alguém que não sabe falar, não sabe conversar, só gritar. O resto tudo é personagem, né? O eu dele não desenvolveu, não. Minha pergunta, Jamie, é por que você tem uma conta no Instagram? Que? Eu preciso. Pra quê? Pra ver a conta de outras pessoas. Só dá pra ver se tiver uma. Posta. Aí sim, esse tipo ele só consegue fazer qualquer relação à distância.
né? Como ele não está sendo visto, entendeu? Quando ele não está sendo visto. Na minha época, era aquele menino que sentava distante, ele não participava. Se tinha festa dançante, ele não quer dançar, ele estava só de longe ali, olhando. Né? Se alguém perguntasse a ele, você não vai dançar? Eu não gosto de dançar. Só tem menina feia aqui, não sei, eu vou dançar com menina feia. Não é? Não vou dançar com menina feia, só tem menina feia. Então, hoje, a tecnologia põe ali o Instagram, então ele está vivendo tudo aquilo, vendo o que todo mundo pensa, sem precisar ser confrontado, sem precisar da interação dele. Ele não sabe se relacionar. E aí vem esse mundo agressivo, né? Dos colegas que fazem bullying, e ele também não sabe reagir a isso. Você tá bem? Tá meio vermelha. Eu te assustei quando eu gritei, né? O tempo todo, né? Pode me dizer o que esses emojis significam? Isso é muito constrangedor. Se assustar com um pirralho como eu? Nossa. O que esses emojis significam, Jamie? Todo mundo ficava falando disso. Essa coisa de incel. Eu dei uma olhada, mas eu não gostei. Hoje é um incel. Naquela época, os meninos se reuniam, né? E saíam juntos, pegavam garotas para beijar pulso, iam para o cinema, viam uma menina sozinha. Tive muitos colegas que relataram isso. Juntavam 3, 4 para pegar uma menina, para forçá-las a fazerem sexo com eles. Já pegaram, na minha escola mesmo pegou, na hora do recreio, 3 meninos forçando uma menina para pegar no peito dela. Para hoje tem um incel, naquela época tinha outra coisa, né? Mas sempre teve isso. E tenho certeza que vocês se lembram, não é possível que já tenham se esquecido. Quer amor, não consegue. Quer amor, não consegue. Isso é o que a menina que ele matou fala dele, ó. A Red Pill explodindo, mesma coisa que Red Pill. Depois vem aquele lance de 80-20. Qual é o lance de 80-20? 80% das mulheres se interessam por 20% dos homens. E eu acho que eles têm razão. E muita gente curtiu os comentários dela. Eles acharam engraçado. Você deve ter achado isso muito cruel. Talvez. Ela fez isso com mais alguém? Não. E por que ela só fez com você? Porque eu sou feio. Acha que foi por isso que ela fez? Eu devo ser muito feio. É que os colegas cuspiam, davam capoeira nele, jogavam ele no chão, mas ele não matou ninguém. Mas quando uma menina também expressou o que pensava dele, né? Aí pegou na sombra dele mais forte. E eles não confrontam o sexo masculino. Normalmente eles têm medo e querem distância. Ou com ela sobre isso? Sim. O que você disse? Eu não sei. Não sou o que você tá dizendo, ou... E o que ela disse? Ela só deu um sorrisinho e disse, tá legal. E aí ela foi embora. E nunca pensou em falar com ninguém sobre o que ela fazia? É meio tarde pra isso, né? Deve ter ficado magoada. Eu não matei ela. Você acha que eu matei porque você viu o vídeo. Não se pode confiar mais em vídeos. É só notícia falsa. Eu não tô aqui pra julgar. Eu não matei Jamie. ela. Ela era escrota. Até você percebeu isso. Eu devia ter matado ela, mas eu não matei. Eu só... Tudo que eu fiz... Tudo que eu fiz foi... Olha só você. Esperando que eu fosse falar alguma coisa importante. Tudo que eu fiz... Eu convidei ela pra sair depois da foto. Disse que sentia muito pelo que tinham feito. Vazado as fotos dos peitos dela, os seios. E chamei ela pra ir ao parque. Então... Achei que ela ia estar frágil. E... Achei que ela ia estar frágil, então... Porque todo mundo tava chamando ela de vadia, de reta ou sei lá o quê. E eu achei que, estando frágil assim, talvez ela fosse gostar Ela desse de mim. atenção, exato.
Fui esperto, não acha? De chamar Ele ela. busca uma pessoa no momento de fragilidade. Isso acontece muito, né? São os homens que ficam saindo à noite, ver se a mulher está deprimida, não está bem, está sozinha. Aí eles, ali está sozinha, ninguém está querendo ela, vai me querer, né? Isso existe o tempo inteiro, né? Entendeu? Às vezes a mulher está ali, quer ficar sozinha mesmo, está esperando alguém, entendeu? Né? Então eles, né, procuram mesmo. O que se dizia na minha época, procura menina boba. Meninas espertas que sabem identificar, eles não querem. Né? Então, vamos procurar menina boba. Era muito comum, isso era demais. E ainda tem até hoje, né, gente? Pra sair quando ninguém mais gostava dela? Olha, eu falei pra ela que sentia muito e o Fidget era um babaca. Eu convidei ela pro parque de diversões. Você acha que a fraqueza dela a tornava mais acessível? Eu usei o meu melhor moletom e... Eu nem sei por que eu tô te contando isso. Eu perguntei, quer ir ao parque de diversões? E o que ela disse? Ela só... Ela riu e disse, não tô tão desesperada assim. E as mensagens com os emojis vieram depois disso? É, sim. Ela estava atacando você por ousar convidá-la para sair. Você que tá dizendo. Acha que eu entendi errado? É exatamente isso. Ainda vai ter gente que vai dizer assim, a culpa é dela, né? Porque ela foi agressiva com ele. Ainda vai ter mães, com certeza. Olha, tá vendo? Foi ela que provocou. Olha, né? Então, uma pessoa dizer assim, não tô tão desesperada assim, merece morrer, né? Porque o que ele fez foi matar. Se ela tivesse dito, não tô tão desesperada assim, ele desse dado uma resposta à altura ali, no limite, né? Não, ele foi e matou. Mas mesmo assim, ainda vai ter gente, não tem a menor dúvida disso. Vai dizer assim, não, ela provocou, ela que está provocando. Achou ela uma escrota, não é? Por fazer tudo isso. Uma escrota que faz bullying. Ela era uma piranha covarde, não era? Mas aí que tá. Entende? Naquela noite, eu não toquei nela. Eu podia ter tocado, mas eu não toquei. Eu tinha uma faca. Ela ficou com medo, mas eu não fiz nada. Eu podia ter tocado onde eu quisesse. Eu queria muito, mas não fiz. Eu só... Outros garotos teriam tocado nela. Eu sou melhor que os outros. Eu sou melhor porque eu matei e não aproveitei Você que ela não estava acha? morta para abusar dela sexualmente, né? Doença é forte aí. Olha o olhar de confronto que ele não suporta. E ele não olha, né? Olha, eu não falei sério. Eu só tô cansado. Eu tô falando demais. Eu tô cansado. Eu tô tão cansado. Eu não matei ela. Jamie, você entende o que é a morte? O quê? Você entende o que é a morte? Entendo. Você entende que ela morreu e nunca mais vai voltar? Não fui eu. Que seja lá o que disser da personalidade Eu dela, não achava seja ela lá o que escrota. disser sobre ela morreu. E quem a matou acabou com a possibilidade de um futuro para ela. Jamie, essa é a nossa última sessão. O quê? Eu quero te dar um conselho. Não, por quê? Aconteça o que acontecer, faça uso de qualquer serviço de saúde mental que te Não, oferecerem. por quê? Eu acho que te faria bem Não, conversar. que isso, eu não é vou isso nada. que eu penso. E aí você volta? Você vem falar comigo? Infelizmente, eu tenho outros compromissos. Quer dizer que essa porra acabou, Espero então? que É isso? Você gosta de mim? Eu vim aqui como profissional. Não, então Jamie. não pensa assim. O meu trabalho era avaliar Eu gosto de você. como profissional. Quer dizer, não Quer para namorar, seduzir eu o gosto tempo todo, né? como pessoa. Já chega. Ele quer seduzir porque sabe que é ela que vai falar pro juiz. Você não gosta nem um pouco de mim? O que você achou de mim, então? Decide logo, Foi vai! tudo muito Vem logo, útil. Vem. Não conta pra eles o que eu fiz! Vem, Não vem. se atreve! Calma. Não vai contar porra nenhuma que eu... Gostar dele é o costume, né? Os adolescentes têm. Quem gosta de mim é que passa a mão na minha cabeça. Se não passa a mão na minha cabeça, não gosta de mim.
Se não justifica tudo que eu faço de errado. E os pais têm feito muito isso, gente. Ah, se eu fizer isso, meu filho deixa de gostar de mim. E solta esses meninos aí para... Eu tenho visto muitas coisas assim. Mas se a gente quer buscar, se a sociedade realmente quer discutir esse tema, precisa buscar a questão da identidade, precisa buscar a questão do filho idealizado. Nunca a sociedade discute isso. As religiões não permitem, né? Seu filho não está bem, ou é um obsessor, ou é os amigos, ou é... né? Então, o que eu vejo como terapeuta, e que sempre lidei com essa situação, era muito difícil, porque os pais também não querem ver o filho deles. Eles preferem o filho idealizado e justificá-lo o tempo inteiro. Eles sempre são as vítimas de tudo que acontece. É isso, acho que reagir para qualquer pessoa reagir, ela precisa confrontar com dado de realidade. Se a gente não assume o dado de realidade, nós também não estamos reagindo. Então, encontros de personagens, quando não há uma reação pautada no dado de realidade. Até a próxima. Né? Como é o nome do negócio? React com a Lu. Isso. Aprendi a falar. Beijo, queridos.